Quem obedece a Deus é abençoado e terá a maior bênção de todas, a vida eterna. Nas entranhas do tempo, onde os sussurros divinos ecoam através das páginas sagradas da Bíblia, desvendamos um universo de profundidade e significado. É ali, nos confins onde o etéreo encontra o terreno, que as palavras divinas se entrelaçam em uma tapeçaria celestial de bênçãos, iluminando os caminhos da fé e do amor com uma luz que transcende a própria existência. É em Provérbios 10:22 que encontramos um manancial de esperança, uma revelação que ressoa como um cântico suave nos recessos da alma. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Nessa promessa divina, vislumbramos mais do que simples palavras. Deparamo-nos com um juramento eterno, um laço indestrutível entre o divino e o humano. Imersos nessas palavras, somos lembrados de que não estamos sozinhos neste vasto teatro da existência. A benevolência do Criador, como uma cascata celestial, derrama-se sobre aqueles que cultivam o amor por Ele. Essa bênção transcende a mera prosperidade material, pois é uma riqueza que se enraiza no espírito, uma fonte inesgotável de paz que não se deixa contaminar pelas dores passageiras. Assim, em meio às linhas da Bíblia, descobrimos um convite à confiança, uma trilha iluminada que nos instiga a caminhar com fé inabalável. Cada palavra, como uma estrela guia no firmamento da escuridão, aponta para um destino de graça e luz. A narrativa divina se desdobra diante de nós, revelando que a jornada da vida é entrelaçada com os fios dourados da providência divina. Que essas palavras sagradas se tornem mais do que meras inscrições em pergaminhos antigos, mas um chamado vívido e pulsante para os corações sedentos de significado. Em cada versículo, encontramos não apenas consolo, mas um convite a dançar nas margens do sagrado, a mergulhar nas águas profundas da fé. No coração dessa promessa, descobrimos que a verdadeira riqueza está na comunhão com o divino, na aceitação da bênção que enriquece não apenas os celeiros, mas também a essência da própria alma. Nas entranhas do tempo, onde o efêmero dança com o eterno, o olhar divino recai sobre cada um de nós. Deus, em sua infinita misericórdia, tece cuidados que transcendem a compreensão humana, envolvendo-nos em um manto de amor que desafia as intempéries da vida. É como se Ele, o artífice do universo, tecesse fios de graça ao nosso redor, criando um escudo protetor que nos resguarda nas tempestades e nos abriga nos dias de bonança. O seu amor, emanando como luz dourada de um farol celestial, ilumina os caminhos tortuosos que percorremos. Nas encruzilhadas da existência, onde as escolhas se entrelaçam com o destino, a graça divina é a bússola que orienta nossos passos. Aqueles que, com corações abertos, escolhem obedecer aos seus mandamentos, são acolhidos nos braços da divina providência. Suas vidas, então, se transformam em testemunhos de bênçãos que transcenderam as limitações terrenas, elevando-se como cânticos de gratidão em meio ao concerto cósmico. O Senhor, o pastor dedicado, guia seu rebanho por vales sombrios, onde as sombras da incerteza se projetam, e por montanhas majestosas, cujos picos desafiam os limites do horizonte. Nessa jornada terrena, somos como ovelhas confiantes, confiando na orientação divina para encontrar pastagens verdejantes e águas tranquilas. Cada desafio, cada obstáculo, é uma oportunidade para testemunhar a manifestação da divina providência. É como se o Criador, com mãos invisíveis, moldasse nossas experiências, transformando-as em lições de crescimento e discernimento. E em cada passo, sua presença é sentida, sussurrando palavras de conforto nos momentos de aflição e celebrando conosco nos dias de alegria. Portanto, caminhamos pela senda da vida, guiados pela mão invisível que escreve nossa história nos pergaminhos do tempo. A jornada é desafiadora, mas a promessa divina é a de que nunca estamos sozinhos. Em meio às vicissitudes, o amor de Deus é a âncora que nos mantém firmes, e sua graça, o farol que nos guia para além das encruzilhadas, em direção à eternidade. No cerne da fé, desdobra-se uma promessa grandiosa.
uma bênção tão sublime que transcende os limites terrenos e se estende até os confins da eternidade. É a promessa da vida eterna, o ápice da devoção à divindade que se revela de maneira resplandecente nos evangelhos. É em João 3,16 que encontramos a sublime proclamação que ecoa através dos séculos, como um farol a guiar os corações sedentos de esperança. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras transcendem a mera eloquência teológica. São um convite à imersão nas profundezas do amor divino, uma dádiva imensurável estendida a toda a humanidade. A vida eterna, essa coroa fulgurante da fidelidade, não é apenas uma recompensa distante, mas o próprio tecido do compromisso sagrado entre o homem e seu Criador. É a promessa que ilumina os dias de incerteza, a luz que resplandece nos momentos de escuridão. Na jornada da fé, cada passo é uma expressão de devoção, e a perseverança é o fio que tece a tapeçaria da redenção. A vida eterna não é meramente um destino final, mas a culminação de uma busca constante, um prêmio reservado para aqueles que, mesmo diante das tempestades da vida, mantêm a chama da fé ardente. É a resposta divina à confiança inabalável, uma resposta ao compromisso incansável de seguir os caminhos de Deus. Nessa sinfonia de fé, a promessa de vida eterna ressoa como uma melodia celestial, tocando os corações que buscam algo além das fronteiras terrenas. É a garantia de que, ao abraçar os ensinamentos divinos, ao crer com uma fé inabalável, não apenas encontramos refúgio nos braços divinos, mas também somos agraciados com a dádiva eterna da comunhão com o Criador. Assim, a vida eterna não é apenas um destino, mas uma jornada que transcende o tempo e o espaço, uma promessa que enlaça o presente, passado e futuro em um abraço divino. É a esperança que floresce nos corações que perseveram, a recompensa para aqueles que, mesmo em meio às adversidades, escolhem trilhar os caminhos da fé. E quando a jornada terrena chegar ao seu crepúsculo, a vida eterna brilhará como a aurora eterna, uma recompensa celestial para os fiéis que, com corações plenos de amor e devoção, seguiram os passos divinos até alcançarem a prometida morada eterna. Num universo repleto de bênçãos divinas, não somos meros destinatários passivos, mas sim convocados a sermos os portadores ativos dessa benevolência celestial. O Senhor não apenas derrama suas bênçãos sobre nós, mas com uma voz sutil e poderosa, nos convoca a sermos agentes de sua graça, a irradiarmos a luz de sua generosidade aos corações sedentos ao nosso redor. Esse chamado transcendental ressoa como uma melodia suave em nossos corações, despertando-nos para além da complacência egoísta. Somos desafiados a sermos mais do que meros receptáculos de bênçãos. Somos desafiados a sermos canais através dos quais as bênçãos fluem, como rios divinos irrigando a terra árida das vidas que cruzam nosso caminho. Em Mateus 5,44, as palavras inspiradas de Cristo ecoam como um mandato transformador. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse não é apenas um chamado à benevolência seletiva, mas uma revolução de amor que desafia as normas convencionais da reciprocidade. Amar os inimigos transcende a lógica mundana. É um ato sublime que ergue um estandarte de compaixão em um mundo muitas vezes dominado pela hostilidade. Abençoar os outros, segundo esse ensinamento sagrado, vai além das meras palavras. É uma prática intrépida da bondade, uma ação que transcende as fronteiras da conveniência. Envolve estender as mãos com compaixão, ser o refúgio seguro nos momentos de tormenta e ser a luz nos corredores sombrios da necessidade. É um convite a sermos amigos leais nos momentos de desespero, a sermos a voz de esperança quando o silêncio ameaça engolir os corações aflitos. Neste chamado divino, encontramos não apenas uma responsabilidade, mas uma oportunidade transcendental. Somos convidados a sermos participantes, ativos na teia complexa da benevolência divina, a sermos os agentes terrenos de um amor
que vai além dos limites do entendimento humano. Em cada ato de bondade, estamos tecendo os fios de uma narrativa maior, uma história onde as bênçãos se multiplicam e as correntes da generosidade fluem como um rio incessante. Portanto, que esse convite divino não seja apenas uma passagem lida, mas uma história vivida. Que ao abraçarmos essa missão sagrada, possamos ser catalisadores de uma revolução silenciosa, onde o amor supera a inimizade e a benevolência triunfa sobre a indiferença. Que possamos ser verdadeiramente os instrumentos da benevolência divina, transformando o mundo ao nosso redor com a simplicidade poderosa do amor altruísta. No intricado tecido da existência humana, a diversidade de formas para abençoar é tão vasta quanto o próprio cosmos. Como alquimistas de bem-querer, nossas ferramentas são variadas, indo desde palavras amáveis que acariciam a alma, até atos de compaixão que, como suaves brisas, aliviam o fardo alheio. Cada gesto, cada sílaba pronunciada é uma oportunidade de ser um arauto da benevolência, e no grande palco da vida, desempenhamos nosso papel como mensageiros do divino. Entre todas as dádivas que podemos oferecer, a maior delas reside na partilha do conhecimento de Jesus Cristo. Sua mensagem é a sinfonia que ecoa pelos séculos, a luz transcendental que dissipa as sombras mais densas da alma. Ao nos tornarmos portadores dessa mensagem, transformamo-nos em canais vivos da graça divina, conduzindo outros à fonte inesgotável de bênçãos e amor. Imagina, por um instante, ser um navegante em um oceano de incertezas, onde as ondas da vida podem parecer tempestuosas. O conhecimento de Jesus é como um farol na escuridão, orientando-nos na direção da paz interior e da compreensão mais profunda. Suas palavras são como âncoras sólidas em meio às tormentas da existência, proporcionando estabilidade quando tudo mais parece fugaz. Ao compartilhar a mensagem do Evangelho, não apenas oferecemos consolo, mas também abrimos portais para uma conexão divina. Tornamo-nos artífices de pontes que unem corações sedentos de significado a uma fonte celestial de significância. O ato de compartilhar não é apenas um gesto, mas um convite para que outros mergulhem nas águas profundas da espiritualidade, onde encontram uma abundância de graça e redenção. Neste grande espetáculo da vida, somos assim atores em uma narrativa cósmica, cada um contribuindo para o enredo da humanidade. A mensagem de Jesus é a trama que permeia todas as histórias, um fio dourado que tece o tapete da existência com propósito e esperança. Ao compartilharmos essa mensagem, tornamo-nos não apenas narradores, mas coautores de um épico celestial, onde a redenção é a nota mais sublime. Em última análise, abençoar transcende a mera gentileza. É um compromisso com a elevação espiritual e a disseminação de uma luz que não conhece limites. Ao compartilharmos o conhecimento de Jesus Cristo, estamos lançando sementes de compaixão e verdade que germinarão em corações sedentos. Somos assim parte de uma tapeçaria divina, onde cada ato de amor e cada palavra de esperança se entrelaçam para criar uma obra-prima que ressoa através do tempo. No caminho da fé, encontramo-nos inebriados pelos versículos que proclamam bênçãos, envolvidos pela certeza de que nossa jornada é tecida pela promessa celestial de um Deus benevolente, pronto a derramar sua graça sobre nós. É como se cada passo fosse guiado por uma mão divina que nos conduz à segurança, nos protege nas intempéries da vida e, ao mesmo tempo, nos convoca a sermos portadores de luz e bênção neste vasto mundo. A divina exortação ressoa em nossos corações, uma chamada suave que nos convida a vivermos nossas vidas como testemunhos vivos do amor celestial que nos foi concedido. Somos convocados não apenas a receber bênçãos, mas a sermos canais através dos quais essas bênçãos fluem, como rios de água cristalina que irrigam a terra árida do coração humano. É como se fôssemos destinados a ser emissários do divino, agentes de transformação que, em resposta à graça que nos envolve, espalhamos bênçãos ao nosso redor. Nossa existência torna-se uma sinfonia de benevolência, uma ode ao amor divino
que transcende fronteiras e preconceitos, abraçando a humanidade como um todo. Imaginem nossas vidas como pétalas delicadas, desprendendo-se de uma flor celestial. Cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento é como uma pétala que se desprende suavemente, perfumando o ar com fragrâncias celestiais. Somos desafiados a espalhar essas pétalas de benevolência por onde passamos, deixando um rastro de beleza e graça que atinja até os cantos mais sombrios da existência. Ao vivermos como instrumentos da divina bênção, tornamo-nos participantes ativos na construção de um mundo onde o amor é a força motriz. Assim, a jornada da fé não é apenas uma busca pessoal pela transcendência, mas uma missão coletiva de transformar o ordinário em extraordinário, o comum em divino. Que, diante da exortação celestial, nossas vidas se tornem uma resposta viva, uma narrativa encantadora de como o amor divino, uma vez recebido, se desdobra em rios de bênçãos que fluem ininterruptamente para o mundo sedento. Que cada passo na jornada da fé seja uma dança graciosamente coreografada, onde a melodia da graça ressoa em cada nota e as bênçãos, como flores perfumadas, adornam o caminho daqueles que se aventuram a seguir esse divino chamado.